Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gravei um vídeo anterior aqui falando sobre o princípio de autoridade, falando de como nós devemos nos posicionar como cristãos. E eu dei-lhe dois exemplos que me vieram à cabeça na hora, de posicionamento que o cristão precisa ter a respeito de dois determinados assuntos, que poderia ter sido qualquer outro. Eu dei ali o exemplo do aborto e do casamento homoafetivo. Teve alguém que não gostou, que achou que eu não precisava ter citado esse tipo de coisa, porque cria um pouco de mal-estar, né? Porque talvez tenha algum irmão nessa situação. Então, assim, eu quis explicar para que não, se mais alguém tiver entendido errado, ou se tiver entendido certo, mas que não concorde, então nós vamos usar um texto aqui que não é pesado, que é tranquilo, que está ali em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, a palavra diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Somente até aí. Quando nós vamos para Cristo, nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que a palavra de Cristo que chegou ao nosso coração é verdade. Essa palavra que se aplica a nós. Tudo se fez novo. Se lá, naquele tempo, quando eu não tinha Cristo, eu vivia aquele determinado pecado A, ou B, ou C, eu entendo que eu preciso abandonar este pecado. Isso não quer dizer que o fato de eu levantar a mão e aceitar a Cristo é um passe de mágica. Que no outro dia eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar. Se eu vivo em fornicação, eu não vou mais viver. Se eu tenho um relacionamento homoafetivo, eu não vou mais ter. Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Nós cristãos, e sempre eu gosto de dizer, em toda oportunidade, cristão como sendo aquele que lê as escrituras e concorda com elas, porque se você não concorda é diferente. Nós precisamos estar sempre fazendo essa manutenção da nossa santificação. O que a gente não consegue. É um trabalho árduo e é um trabalho que é feito dia a dia. Então, eu não tenho problema em tocar em assunto nenhum. Mas tem gente que se sente, às vezes, ofendido e tem medo de ofender. E também não é a minha intenção. Só que quando alguém se sente desconfortável com alguma coisa que está na palavra, eu sempre gosto de dizer que não fui eu que escrevi o que está aqui. Não fui eu que criei as regras de fé e prática que estão aqui. Isso já veio antes de nós, né? Foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, quando eu me sinto ofendido ou quando qualquer coisa que cita na palavra um pecado meu ou de alguém conhecido, parece que a pessoa está me atacando, eu tenho algum problema. A igreja, e quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, os irmãos que aceitaram Jesus. Ela é feita de pecadores, dos mais diversos pecados. É lógico que entre o povo de Deus nós temos essa mania de classificar pecadinho e pecadão. Ah, ser gay ou ser beberrão é mais grave do que ser adúltero, ou ser adúltero é menos grave do que ser corrupto. Não, pecado é tudo igual. Deus não classifica nossos pecados, nós que classificamos. Mas independente do pecado que eu tenho, do pecado que você tem, quando somos cristãos e reconhecemos que somos aqui reconciliados com Deus por Cristo e em Cristo, e que se somos novas criaturas, eu preciso de me comprometer com a minha mudança de vida. E isso eu falo a começar de mim. Tem 13 anos que eu caminho com Cristo e muita coisa que eu não consegui largar ainda.
tem extremos problemas para resolver. A santidade é um caminho que a gente vive ali. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, a respeito de um comentário que eu ouvi, eu não faço esses vídeos aqui com a intenção de atacar ninguém, e nem de impor posicionamento político, e nem a reveria. Eu pedi a autoridade do meu pastor, eu oro para fazer isso aqui. Eu tenho um pastor, eu tenho alguém a quem eu respondo pelo que eu faço e pelo que eu falo. Eu tenho pai, eu tenho mãe, né? Dentro da minha família, eu tenho pessoas com problemas, não vou dizer problemas, né? Que têm pecados diferentes dos meus, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que eu estou julgando essa ou aquela pessoa. A intenção do vídeo anterior era deixar claro para nós, cristãos, que nós precisamos nos posicionar de acordo com o que diz a Escritura. Eu não posso, se a Bíblia diz A, crer em B. Eu acredito nesta parte da Escritura, mas nessa eu não acredito. Eu tenho que acreditar de Gênesis a Apocalipse. Entenda bem, meu irmão. Doutrina é uma coisa. Dogma é outro. Princípio bíblico é outro. Não é porque a igreja A não permite, por exemplo, saia comprida. Ou só permite saia comprida. Não permite calça, um exemplo. E a outra, sei lá, não pode cortar cabelo. Isso é doutrina de cada grupo religioso. Agora, Escritura, Bíblia Sagrada, que contém aqui dentro, isso aqui eu não posso mudar de denominação para denominação, de pastor para pastor. Aí você pode estar pensando aí, mas isso acontece muito. Infelizmente acontece. Mas se você, meu irmão, não é analfabeto, você pode pegar a Bíblia e ler. O mesmo Espírito Santo que me dá entendimento das Escrituras, que dá para o meu pastor, vai dar para você. O mesmo cérebro que está aqui dentro da minha cabecinha, que compreende, está aí dentro da sua cabecinha. A mesma unção que está sobre mim está sobre você. Se você está em Cristo, você é nova criatura. E não importa que tipo de pecado você tenha praticado, ou até esteja praticando agora. Se no seu coração, você estando em Cristo, você tem vontade de mudar, você está vivendo em novidade de vida. A gente costuma dizer que a carne não converte. E é muito difícil largar alguns hábitos, alguns costumes, alguns vícios. Isso não quer dizer que você não é uma nova criatura. Quando eu disse no vídeo anterior sobre posicionamento, eu não quis dizer que a pessoa que tem esse ou aquele pecado é melhor ou pior do que eu. Eu disse que o cristão tem que ter posicionamento de acordo com o que Cristo disse. Foi isso que eu quis dizer. Então, espero que tenha ficado bem explicado dessa vez. Nós somos nova criatura em Cristo, independente dos pecados que praticamos no passado ou que estivermos praticando agora. A diferença é que quando eu estou em Cristo, eu entendo que eu preciso abandonar o pecado. E eu luto contra ele todos os dias, seja ele da ordem que for. E quando eu não estou em Cristo, eu defendo os meus pecados e mando aquela velha letra, aquele papo furado de que mas Jesus é amor, ele me ama do jeito que eu sou. Não, ele te ama do jeito que você é. Mas você precisa mudar e abandonar o pecado, como eu também. Os merecimentos da nossa salvação não tem nada a ver com o que eu e você fazemos. Os merecimentos da nossa salvação estão em Cristo. É através do sacrifício propiciatório de Cristo que somos salvos. Porém, a minha e a sua santificação depende sim das escolhas que fazemos e principalmente das renúncias que nós fazemos. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos oriente e que o Espírito Santo possa cada dia mais iluminar a mim e a você para entender o que está aqui na sua santa palavra. Deus abençoe.